Reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e vou ministrar a palavra de Deus a você no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O texto agora lido está centralizado no capítulo 1 do livro histórico Atos dos Apóstolos. Este livro também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo por meio da Igreja, por meio dos apóstolos. Encontramos o historiador Lucas dando continuidade ao seu primeiro volume, que é de fato o Evangelho que traz o seu nome, e agora ele dirige este segundo volume ao mesmo destinatário, denominando-o de Teófilo, e agora dizendo que daria continuidade quanto aos relatos daquilo que Jesus fez e ensinou, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Assim, Lucas introduz este segundo volume fazendo referência ao primeiro. Logo a seguir, ele menciona a promessa de Jesus quanto ao batismo com o Espírito Santo, pois está nos versículos 4 e 5 a menção de Jesus quanto à promessa do Pai e à sua ratificação ao dizer: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Quando Jesus faz menção da promessa do Pai, os discípulos, com toda razão, lhe perguntam: é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, os discípulos ainda estavam cogitando da independência política de Israel, provavelmente sob o governo de um descendente de Davi. Então Jesus Cristo responde: não lhes compete saber o tempo. Não é de vossa competência agora conhecer aquilo que o Pai determinou pela sua exclusiva autoridade. Jesus aqui afirma que a questão do tempo da atuação de Deus é do exclusivo domínio dele e não cabe aos homens participar do seu conhecimento deste assunto, visto que se trata de segredo de Deus. Não há lugar para especulação humana. Esta foi uma enorme lição que Jesus deu aos seus discípulos, lição esta que deveria ficar sempre presente com aqueles que ainda procuram, nos dias em que vivemos, ansiosamente calcular o decurso dos eventos nos últimos dias. Afastados de uma doutrina bíblica, os discípulos, ao invés de se entregarem aos pensamentos sonhadores ou à especulação apocalíptica, deveriam, nas palavras de Jesus,
cumprir sua tarefa de serem testemunhas de Jesus até o fim. O escopo da sua tarefa é de âmbito mundial. Começa em Jerusalém, a Judéia e Samaria e se estende até aos confins da terra. Mas é óbvio que Jesus, ao falar do cumprimento desta tarefa tão significativa, tão extraordinária, não os deixa sozinhos, não os deixa com medo. Pelo contrário, Jesus fala que a tarefa seria cumprida mediante o poder do Espírito Santo. Jesus reafirmou o que está escrito em Lucas 24:49, e esta promessa que primariamente se cumpriu no Pentecoste e secundariamente se cumpriu em muitas outras ocasiões relatadas no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, tem se cumprido literalmente durante 2000 anos de história da Igreja, quase 2000 anos de trajetória da Igreja. O Espírito Santo veio com poder, se manifestou no dia de Pentecoste para cumprir a promessa do Pai. E tendo cumprido esta promessa, o Espírito Santo com poder capacitou os discípulos, porque sem o Espírito não há poder milagroso, sem poder não há testemunho eficaz, e sem testemunho não há avanço do Evangelho até os confins da terra. E sem esse avanço do Evangelho até os confins da terra, o nome de Cristo não seria, portanto, conhecido de todos, como era o desejo de Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Que o Deus eterno abençoe você. Que o Deus eterno abençoe a Igreja, abençoe a todos nós na proclamação, no testemunho e na vida de missionários de Deus, pois todo coração que tem Jesus deve ser uma testemunha, um missionário em potencial. E todo coração sem Jesus é um campo missionário. Que o Espírito de Deus continue nos capacitando para sermos testemunhas de Jesus até que Ele volte. Amém.